É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. A gente tá com dificuldade de começar esse podcast porque a gente não consegue parar de conversar aqui na mesa. Sejam muito bem-vindos ao É Pro Teu Bem, o podcast que visa melhorar a tua saúde através dos teus hábitos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma epidemia que acomete a sociedade moderna, que é a epidemia de obesidade. E para isso, ninguém melhor que a nossa amiga médica endocrinologista, a doutora Aline Swarovski, uma médica formada pela PUC e com residência em endocrinologia pela PUC também, e que eu tenho a maior honra de dizer que foi minha professora na faculdade e talvez tenha sido uma das grandes incentivadoras, se não a maior, pela minha paixão por estudar metabolismo. A Aline é mãe da Nina e da Dora, médica muito competente aqui da nossa cidade e vai estar esclarecendo para nós um pouquinho mais sobre a obesidade hoje, né, Vicente? É isso aí. Aline, seja muito bem-vinda. Eu agradeço demais o convite dessa dupla que eu sou fã, né? Aluno excelente, meu médico excelente e obrigada por me agilizar para participar de um podcast. A honra é nossa. Muito bem. Aline, vamos começar assim com uma pergunta já um pouco mais polêmica. Tá? Então, a gente vive hoje uma era sobre combate aos preconceitos. E uma das coisas que tem se dado muita atenção é o preconceito à obesidade. E o que tem surgido é que pessoas acima do peso buscam uma normalização da obesidade. O que tu nos tem a dizer? Qual é a tua visão sobre esse assunto? Isso é um assunto bem polêmico e interessante. Inclusive, um dos erros assim, que se tem na medicina, falando de obesidade, é considerar só o índice de massa como padrão essencial. Só que isso é muito mais para cobertura de seguros, indicação cirúrgica, riscos, análise de riscos populacionais. Então, obesidade é sim uma doença que tem causas genéticas, socioambientais, financeiras, inclusive disponibilidade de alimento. Não é só um gene, são múltiplos genes. Envolve comportamentos, né, de escolhas alimentares diárias que são extremamente complexos de serem feitos. A gente acha que escolhe muitas vezes, mas a gente age muito no instinto, o ser humano, o prazer e a recompensa, é um jogo muito tênue, né, da gente pensar a longo prazo, é muito mais difícil fazer escolhas. Então, o que é uma doença, a obesidade, sim, mas o que se discute é nem todo obeso é doente, nem todo obeso está doente, assim como nem todo magro é saudável, nem todo magro vai ser doente, mas a gente tem magros metabolicamente doentes, né? Principalmente até pela ausência de gordura subcutânea, em panturrilha, aquelas lipodistrofias, acabam fazendo depósito de gordura em lugares que não são os mais indicados, se é que tem. A gordura ela tem um papel essencial no nosso corpo, não dá para não ter gordura. Uma mulher sem gordura, inclusive, deixa de ter fertilidade, deixa de menstruar, assim como uma mulher com excesso de gordura acaba também tendo infertilidade, amenorreia. Então, é uma doença sim, mas o problema é que nem todo obeso é doente. A pessoa pode ter um excesso de peso pelo IMC e não ser obesa de fato. Existe um ganho secundário também em todas as doenças, né? Não só na obesidade, mas da vitimização da pessoa, né? Ela ganha mais atenção. Quanta gente, inclusive, o peso é a única coisa na família assim, que chama a atenção de uma mãe, né? Ou de um esposo. Então, essa tua pergunta ela é das boas, né? Porque ela é uma pergunta super subjetiva e ela amplia para várias possibilidades de resposta. Então, ao invés de ser vitimizado, deveria ser oferecido um maior suporte para essas pessoas que se consideram vítima para encontrar recursos de melhorar a sua condição atual, né? Seja na área médica, seja na área psicológica, social. Mas se a gente for bem realista, né, se tratando do tema obesidade, vocês que tem de tratamento a nível SUS, que não seja cirurgia bariátrica, cuja espera pelo SUS é
de décadas. Que infraestrutura a gente tem? Isso que a gente mora num reino à parte dentro do Brasil, Santa Cruz do Sul. Infraestrutura pública para uma criança brincar em praça, em São Paulo, Rio, Porto Alegre, tem a Orla do Guaíba, mas que pessoas conseguem frequentar aquilo ali. Então, o buraco é bem mais embaixo no sentido de tratamento, prevenção, evitar que aconteça para não ter o preconceito ou o sofrimento futuro. E nenhum país do mundo que eu me lembro até hoje conseguiu controlar níveis de obesidade, né? Como vocês falaram, é uma pandemia, já vem há tempo e vem num crescimento exponencial, é só ver o censo do IBGE, 60% da população do Brasil tem sobrepeso em métodos não muito confiáveis, porque eles ligam e perguntam o peso e a altura da pessoa. Todo mundo tende a aumentar a sua altura e reduzir seu peso. Isso é uma questão social. Então fica bem difícil. Assim, 60% é muita gente. 1/4 dos adultos acima de 18 anos no Brasil tem obesidade. Isso são milhões de pessoas. Vamos ver, assim, o nosso mundo é ideal, né? Irreal até muitas vezes. Mas quem desses tem condições de ter um acompanhamento multidisciplinar? Que vai ter um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, um cirurgião plástico para tirar o resto de pele depois que emagrece grandes quilos, né? Um endocrinologista. Então é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque a gente não tem médico especialista para tratar todos os obesos e todas as pessoas com sobrepeso. A gente não tem a menor infraestrutura de saúde pública para tratar obesidade. Ela é uma doença muito nova, e vai ter que haver e está se tentando políticas públicas, uma mudança radical, assim, como intervir antes da pessoa ficar obesa, né? O ideal seria não deixar a pessoa ganhar muito peso. Quando aumentou um buraco do cinto, aumentou um número de calça, são essas pessoas que se sabe que deveriam ser tratadas e beneficiar, porque quanto mais tempo a pessoa fica acima do peso, mais difícil é perder. Assim, também a verdade é que quando uma pessoa tem muito mais excesso de peso, ela perde muito mais peso. Então aí começam as comparações. Mas meu amigo emagreceu 20 quilos. Mas com esse remédio o meu emagreceu 10 e eu não emagreci nenhum. Com a dieta tal, fulana emagrece e eu não, né? Então é bem complexo e por isso que eu adoro tratar a obesidade, porque é uma doença muito complexa, com muitas causas. Bem frustrante de ser tratada, a pessoa tem que ter alta tolerância à frustração, porque a maioria dos pacientes com doença crônica, não só obesidade, a obesidade é crônica, eles desistem do tratamento. É muito difícil a gente ter um rótulo assim, sou hipertenso, por mais que tu saiba que tu vai ficar, porque teu pai e tua mãe são, no momento que tu recebe esse diagnóstico, sou hipertenso, e agora? Então o paciente não gosta de ter, ele quer saber da gente o que ele tem, mas quando a gente fala, causa medo, né? Resistência, isso é do ser humano também. Eu acho que a Aline já trouxe pontos muito importantes nessa discussão aqui. A primeira é de que a obesidade, além de ter o potencial de ser um sinal de uma doença metabólica, ela acaba sendo uma doença social também, né? Porque isso. Ela gera mazelas no potencial econômico das pessoas, mas ela também tem repercussões na maneira como a pessoa vai transformar o ambiente de casa, e a gente sabe que o meio onde a pessoa vive determina muito como a pessoa vai se alimentar. Ela pode ser uma manifestação, o ganho de peso pode ser uma manifestação de uma doença emocional, psicológica, né? Então são todas questões extremamente relevantes e que mostram como a obesidade é um problema multidisciplinar mesmo, muito complexo. Agora, uma coisa me chamou a atenção do que tu falou ali, Aline, que é a relação que a obesidade tem com a genética, né? Existem vários genes já mapeados que demonstram um aumento do risco de obesidade na idade adulta. E aí, quando a gente parte para essa questão de risco genético, as pessoas que têm uma predisposição genética, que pode ser vista por exames específicos ou simplesmente pela sua história familiar, elas têm como evitar o surgimento da obesidade? A herança genética, ela é determinante ou ela é apenas um fator de risco? Excelente a pergunta. Não, a genética só é determinante para o nosso número de olhos, número de dedos, número de dentes, número de orelhas, né? Como diz o Renato Flores, geneticista da URGS. Eu estava lendo até que tem uma mutação em um dos genes que é mais estudado, FTO, né, KTO, não é FTO, eles
propiciam que o indivíduo tenha os 2 alelos mutados, o risco de um aumento de 2 quilos a mais em relação à população que não tem. E isso aí a atividade física já resolveria esse problema, né? Então não é só ter os genes, não adianta, tem que ter os genes, tem que ter o gatilho, o ambiente, não é só genética, é epigenética, o que uma mãe come durante a sua gestação, o que o peso do pai 2, 3 meses antes, o que acontece nas nossas vidas 2, 3 meses antes da gente fecundar um óvulo, vai ter um impacto no nosso DNA, né? Então isso aí é uma coisa que a gente falando nos últimos anos, muito em epigenética, na psiquiatria, muito também, e na endócrina também. Então essas desnutrições, nem todo mundo que é obeso é bem nutrido, existem os obesos com graves deficiências vitamínicas, malnutridos, porque come amido, come muito carboidrato. A população mundial, ela come carboidrato até 70% da sua dieta, isso é muito carboidrato, né? Não estou dizendo aqui de maneira alguma que o carboidrato é vilão ou mocinho, ou que a gordura é boa, é ruim, mas é tudo uma questão de equilíbrio, né? Não tem uma verdade, a gente está aprendendo muito ainda na medicina, a medicina baseada em evidência é uma coisa que começou muito recentemente, na Segunda Guerra Mundial, testando antibiótico, tuberculose, algo assim. Até a Guerra Mundial, até ter antibiótico, o médico não era obrigado a curar nada. Ele só tinha que escutar o paciente. O clínico é se inclinar para ouvir. E depois da Segunda Guerra começou uma cobrança que a gente cure as doenças. Poucas doenças têm cura, né? As infectocontagiosas, algumas... apendicite aguda, né? Mas nem algumas infectocontagiosas também não tem cura. Então a gente não consegue curar, e o paciente, eu vejo isso assim, que ele acha que vai resolver, ele vai usar por um tempo algum remédio, isso não só para obesidade, para pressão, para colesterol, e aquilo vai desaparecer, né? Que tratamento que a gente vai continuar fazendo efeito? Não existe anticoncepcional, vocês podem fazer um teste, né? Vamos ver se vai seguir usando, sem usar, se vai ter proteção. Então a obesidade ela fica mais complexa ainda porque é um tratamento eterno. Porque depois que a pessoa passar muitos anos obesa, é difícil ela voltar a ser magra. Isso é estudos de corte. Dificilmente alguém que já está obeso vira espontaneamente magro. Só tem, como eu brinco com meus pacientes, ou está com uma doença muito grave, ou vai casar, ou recentemente separou, ou está extremamente deprimido. Porque a gente só ganha peso, ser humano. A gente foi feito com esse sistema de armazenamento altamente eficaz, porque não tinha comida sobrando, ultraprocessada, como a gente tem hoje, né? A coisa era crua, era raiz pra tu conseguir, era tipo largados e pelados. E agora a gente abre a geladeira a qualquer hora da noite, o micro-ondas, tela entrega, iFood. Não precisa fazer o menor esforço nem para manter a nossa temperatura aquecida ou resfriada, né? Então existe milhares de teorias. Aquecimento global seria uma das causas, né? Também de obesidade, então muitos fatores envolvidos. Muito se especula, né? Na prática não dá para dizer que não, obesidade é normal, não é normal, mas tem tratamento. Também não dá para tirar toda a esperança, agora eu sou obeso, nunca mais eu vou. Não, tu pode ter uma obesidade controlada, que é muito diferente de uma obesidade fora do controle. Isso é um conceito que os pacientes têm que entender qual foi o maior, e os médicos também, né, qual foi o maior peso que essa pessoa já teve na vida. Porque uma coisa, a pessoa já pesou 150 quilos e atualmente está com 90. Ela ainda está obesa, mas ela já foi muito mais obesa. Então esse é um obeso controlado. Agora, nunca vai ser, provavelmente, de 150 quilos, vai ter um peso que a gente esperaria para a altura da pessoa, né? Então, esse é o... A gente precisa modificar a régua quando a gente vai avaliar esse paciente. Isso, exatamente. Eu acho muito interessante isso que tu tocaste no assunto desses múltiplos fatores que influenciam para o surgimento da obesidade ou a instalação dela, de que eu tenho muitos pacientes no consultório que se abraçam na ideia de que eu sou com a predisposição genética. Meu pai era gordo, minha mãe era gorda, e aí a obesidade em mim é inevitável, né? Porque dizem que eu não tenho como escapar disso. E aí tu dissesse assim, não, os fatores genéticos influenciam praticamente nada na obesidade. Então, o que nós podemos atuar, nós como médicos, nessa prevenção de instalação de obesidade? E desde quando? É isso aí. Na verdade, não é que não influencia nada, né? Mas influencia muitas vezes até pelo ambiente, porque
um pai ter um dos pais obesos, tu tem uns 50% de chance de ter uma criança obesa. Agora, ter os dois obesos, quase vai para 100%, né? 90%. Então, aí o quanto isso que é o difícil na obesidade, né? Tu não consegue separar nos estudos, que sempre, geralmente, só fazem com uma droga comparada com placebo. Quando reduz o risco, tu não sabe se foi a perda de peso em si, se foi a droga, o medicamento que a pessoa usou, se foi a dieta, se foi... Porque todos os estudos em obesidade, eles fazem mudança de estilo de vida, obviamente, né? Isso é mandatório. Eles fazem um acompanhamento com um nutricionista, com um educador físico. Então, o quanto foi pela mudança de quando diminui risco de alguma coisa, se foi pelo peso em si, se foi pelo ambiente que mudou todo, né? Então, quando começar? Antes da gestação. Essa é a única maneira, na verdade, da gente prevenir a obesidade no mundo, é intervindo na mulher em idade fértil. Essa mulher deve ser cuidada, emagrecida, e lei idade fértil cada vez está ficando mais tarde, então acho que vai ser tarde, vai ter que ser logo que a menina menstrue, porque as mulheres estão tendo filhos e a gestação, ter filhos é uma das coisas que predispõe a uma retenção de uns 9 quilos eternos de ganho de peso. Outra coisa que eu acho importante, não é fundamental ter pai e mãe obeso, sim, teu risco é maior, é fato, mas não é veredito final, né? Tipo assim, não é que não é uma sentença, obrigada, me faltou essa palavra. Tu não vai te apegar a isso, vai ter que lutar, né? Só porque a minha família tem o maior risco de câncer de intestino, não quer dizer que eu vá ter, porque pode ter havido nessa gestação, pós-parto, primeiros 1000 dias de vida, a gente sabe a importância deles, né, na alimentação, evitar sérios excessos, evitar mesmo açúcar, ter horários. Outras coisas que influenciam muito, que a gente sabe no peso, é o estresse, é a quantidade de sono via melatonina. Então as pessoas dormem cada vez menos com as telas. A invenção da luz fez com que a gente reduzisse nossas horas de sono. Então a prevenção começa muito por aí, controle de estresse, ambientes propícios para atividade física, uma alimentação menos pacote, mais feita em casa, o que na prática é inviável. No mundo moderno ninguém tem tempo mais para nada, né? E o tempo, eu acho que é aí que está outro fator que faz toda a diferença. Quando a gente tem tempo para escolhas alimentares, tempo de pensar, porque no cérebro vai no automático. Vou comer, tomar Coca-Cola ou água? Coca-Cola. Sempre. Zero. E aí, se a gente tem tempo, não, mas que substâncias tem dentro dessa Coca-Cola, né, da Pepsi, no caso? Que isso vai me causar a longo prazo? Mas ninguém tem tempo. Tô atrasado, vamos lá, né? E as pessoas usam a mesma desculpa, porque vou dizer, porque de atividade física, não tenho tempo, né? E aí a psiquiatria genial, eles dão uma dica comportamental. Tá, mas se eu te desse mais 1 hora no teu dia, tu ia fazer atividade física? O paciente se dá conta que não, podia dar 5 horas, ele ia ficar na internet, ele ia jogar, ele ia dormir, né? Então a mudança de estilo de vida, o que é difícil é a manutenção a longo prazo, e a gente espera que as pessoas mantenham a longo prazo, como a gente aqui, nós 3 mantemos, mas o ser humano é passível de muita desistência, de todo dia ter que fazer a escolha melhor, cansa o cérebro, e a gente vai muito no automático, muito. E isso que tu falou vai muito ao encontro daquilo que a gente encontra no consultório, né, Aline? Que é, com frequência as pessoas iniciam o tratamento e aí, com aquela motivação inicial do tratamento, em poucos meses elas veem a vida transformada. Elas dizem, nossa, eu tô me exercitando, eu tô dormindo muito melhor, eu tô com mais apetite sexual, eu tô comendo bem, eu tô com menos sonolência. E mesmo com todos esses benefícios, depois de um tempo tu vê que essa pessoa abandonou os tratamentos e voltou pro estilo de vida que ela adotava anteriormente, assim. Então, para ver como existe uma gravidade em torno do estilo de vida normal, social, né? Em termos de ingestão excessiva de carboidrato, de privação de sono, de pouco exercício físico, e que as pessoas têm muita dificuldade em resistir a essa gravidade do comportamento da massa. Assim, né? E tem várias causas para a gente não conseguir resistir. Uma delas é química. Realmente, quando há uma perda de gordura corporal, nosso corpo ele sente, ele acha que isso é uma ameaça. Então ele cria, a gente sabe, mecanismos de recompensa metabólico para prevenir que a gente siga emagrecendo. Então realmente há um aumento
tanto da fome, aquela coisa que faz assim, ó, as pessoas hoje em dia não sabem mais o que é fome, né? Fome é uma dorzinha que dá aqui e faz um barulho no estômago. Ninguém mais tem fome. As pessoas ficam comendo de 3 em 3 horas, tem sempre calorias à disposição, balas, chicletes, enfim. Confundem então, a fome com a ansiedade. Vontade de comer. Então, fome dói. Fome tu mata com feijão, arroz, carne. Não é assim, ai, que desejo de comer um chocolate, um pretzel, isso. Bom, então, voltando lá para a pergunta, onde eu estava que eu já me perdi? Não, a gente estava falando dessa questão gravitacional do estilo de vida. Tá. Então, o nosso cérebro, ele vai realmente aumentar a fome, e não só a fome, o apetite, a vontade de comer, vai reduzir nossa taxa metabólica de repouso, inclusive do exercício, o gasto calórico. Quando uma pessoa está num peso normal para baixo, o corpo dá uma retrancada, né? E no próprio processo de emagrecimento existe o platô. O que fala-se muito é que o emagrecimento é uma coisa... porque a gente tem de emagrecimento 3 a 6 meses de fato, assim, né? Que são os estudos em dieta, geralmente 12 semanas, só que a vida não dura, graças a Deus, 12 semanas. Então, não temos dados de longo prazo, e mesmo os que entram nesses estudos, a maioria, nos estudos, tudo patrocinado, tudo pago, não estou falando de medicamento, de estudos de dieta, eles já desistem nas primeiras semanas, não voltam no primeiro mês, porque é realmente difícil mudar hábitos, né? Não é assim, só a gente dá um conselho, tem toda essa estrutura social de tentação. É fácil a pessoa dizer na primeira festinha que vai de aniversário de criança, não vou comer pastelzinho. Não vou comer pastelzinho. Na terceira vez que alguém passa oferecendo, todo mundo pode comer pastelzinho, só eu que não. Então, a pessoa se sente muito excluída, tipo quem tem diabetes tipo 1, eu não posso comer doces. E isso gera um sofrimento, porque o ser humano é um ser social. Ele gosta de estar incluído, né? De fazer o que todo mundo faz, de assistir o que todo mundo assiste, ir nos mesmos lugares. Então, é muito difícil mudar hábitos. Por isso que eu brinquei ali no início que tem que ter alta tolerância à frustração. Os pacientes, quando estão na fase de emagrecimento inicial, ali 3 a 6 meses, eles têm todo o apoio. Todo mundo que encontra diz, meu Deus, como tu tá bem, meu Deus, como tu tá ótimo. E isso reforça o nosso comportamento no sentido de manter o hábito. Depois que ele tá meio ano já com o peso dele atual, ninguém mais fica toda vez, meu Deus, como tu tá bem. E isso vai dizendo, será que tá valendo a pena eu não ter comido pastelzinho na festa, né? Será que tá valendo a pena eu acordar às 6:30 da manhã para fazer atividade física, podendo ficar dormindo? Então, a longo prazo, a manutenção de peso é muito solitária. Enquanto que a parte da perda de peso ela é pública, todo mundo fica sabendo, a própria família, depois que o paciente já está com o peso que ele se propôs a atingir, ou conseguiu, vamos falar assim, né, com o que a gente consegue atualmente, mas tu já tá bem, por que tu não come hoje? Só um dia. Então existe sim essa pressão social para que as pessoas abandonem o que estão fazendo. Para que tu tá tomando esse remédio? Tu já tá ótimo. Só que a obesidade não tem cura, ela tem controle. Uma vez que a pessoa, o ideal seria não deixar, ganhou 1, 2, 3 quilos, já vamos tomar alguma atitude, seja ela qual for, não vou comer tanta porcaria, né? Cada um dê porcaria o nome que quiser, mas é difícil, porque a gente vai indo, vai deixando, inclusive as nossas roupas hoje em dia elas alargam. Se eu ganhar peso, eu vou continuar servindo na maioria das minhas roupas, né? Então, antigamente era uns tecidos que tu ganhava assim, meio quilo, tu já estava esturricado. Então, isso tudo vai influenciando para que as pessoas vão indo e não percebam muitas vezes, ou se percebem, isso é uma coisa muito interessante. O paciente ele com obesidade, diferentemente do com diabetes ou, né, miopia, ele acha que ele é o responsável pelo ganho de peso dele, pela obesidade dele. Ele acha que ele deveria estar fazendo algo que ele não está fazendo, ou ele não está fazendo algo que ele deveria estar fazendo, né? Então, ele tem muita vergonha de trazer isso pro médico, quem é que mais atende, né? A nível de saúde pública do paciente, pro clínico, pro médico do postinho. O médico, ele não toca nesse assunto porque ele acha que o paciente não quer emagrecer. Ele tá feliz assim, né? Então, não vou abrir esse tema, que é sempre melindroso atualmente, né, nas políticas, nas minorias. Então, não vou falar que essa pessoa está acima do peso. Então, o paciente não pede ajuda, ele demora cerca de 8 anos bem acima do peso para tentar procurar
alguém que vai ajudar ele na sua nutrição, na sua saúde, porque ele acha que ele é o errado. Então aí, além do estigma que existe sobre a obesidade, porque até pouco tempo era falta de vergonha na cara, de caráter, gula, né, preguiça, estava bem associado. Daí virou doença, por uma questão até de cobertura de planos de saúde, realmente, porque existe, a gente aqui sabe que um maior processo inflamatório, maior risco de morte, aterosclerose, não estou dizendo que todo obeso vai ter esse risco aumentado, mas tudo depende da magnitude do excesso, ou seja, quantos quilos a mais essa pessoa está do que ela deveria estar e o tempo que ela está acima do excesso. Algum problema vai acabar existindo. Não tem como uma pessoa que está muito acima do peso, nenhum problema de calcanhar, tornozelo, né? Ou de joelho vai ter, mesmo que não seja infarto, diabetes, né? A doença metabólica, que é o maior risco, vai ter algum impacto, nem que seja psicológico, como tu falou, ou a exclusão, porque isso começa na infância, quando as crianças nem sabem. Não sei se vocês lembram, apareceu uma vez um estudo que eles botaram na TV, que fizeram para crianças londrinas, se eu não me engano, mostraram fotos de outras crianças. Então era um índiozinho, falando as minorias, né? Era um índiozinho, uma criança obesa, uma criança que estava em tratamento de quimioterapia, ele está sem cabelo, e um negro. E as crianças todas preferiram brincar nesta ordem. Primeiro com o índiozinho, depois com o negro, depois com a criança em quimioterapia e, por último, com o obeso. Então, já começa aí. Então, aí a criança já é excluída do grupo, porque tem a ideia que ela não vai correr, ela não vai ser ágil, aí ela faz menos atividade física, ela já acaba gostando menos da educação física do que os outros coleguinhas, porque ele é o último a ser escolhido para participar do time. Então, começa tudo muito cedo. E por que esse preconceito por crianças que nem sabem das consequências da obesidade? É bem interessante a coisa antropológica, que a gente sempre acredita que um animal maior que a gente vai comer a nossa comida, porque não tinha comida suficiente para todo mundo. Tu é maior que eu, tu vai comer mais que eu, então tu sai daqui, vai para outro canto, entendeu? Então isso fica lá na ancestralidade, digamos assim, como comer mais à noite. Antigamente, como eu falei, não tinha micro-ondas, freezer, geladeira, então escurecia, vamos para a caverna, come tudo que vem pela frente. Então é um comportamento, talvez, que sempre foi normal pra gente, né? Ver comida, come até acabar, não sabe quando vai ter de novo. E aí, atualmente, pelo estrago que causou, porque hoje a gente vê comida o tempo inteiro e come até acabar, o estrago que isso causou, agora se está tentando reverter. Não, para de comer, não come tanto, né? Ou nem começa a comer tantas vezes ao dia, tá? As modas de jejum, enfim. É muito complicado, e por isso que eu adoro.